Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero convidar a todos a abrir a Bíblia em Tiago. Tiago, capítulo 3, verso 11 e 12. Na medida que os irmãos forem achando, vai dando glória a Deus aí, que é para saber que está achando. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Todos acharam? Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Ou 11 e 12. Aleluia. O verso 11 fala assim: porventura, deita alguma fonte de uma mesma manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Assim, tampouco pode a fonte da água doce e amarga, salgada e doce. Amém? Podem fechar a tua Bíblia. Eu vou ser bem breve nessa palavra, ao contrário do pastor Jair que disse que vai ser breve, pode ser facilitar. Eu vou ser breve, de verdade. Irmãos, teve um tempo que eu estava lendo essa mensagem e eu fiquei indagando a Deus, mas espera aí. Se a fonte não pode dar água doce e amarga ao mesmo tempo. Beleza. Aí eu falei, Deus, mas por que tem certos tipos de pessoas que a gente vê na igreja ser crente, mas lá fora não é crente? Isso não é da doce, não é água doce dentro da igreja e amarga lá fora? E aí eu fiquei, mas Deus, tem pessoas desse tipo que falam que o Senhor usa para profetizar em nossas vidas e as profecias acontecem, mas eu sei que lá fora não é. Todo crente já pensou desse jeito, já viu alguém que viu, nossa, esse irmão não é muito crente. E eu falei, Deus, então peraí, está errado. E o pastor já disse que a Bíblia não está errada. Então eu falei, peraí, tem um negócio errado aqui. Tá diferente. E Deus falou comigo, você não está lendo a Bíblia direito, de novo. Aí eu falei, mas Deus, como assim eu não estou lendo a Bíblia direito? Aí ele falou, Deus, põe o cinto. Eu quero convidar os irmãos a pôr o cinto, porque nós vamos fazer outra viagem de Gênesis e Apocalipse de novo. Eu espero que os irmãos gostem de ler Bíblia, porque nós vamos falar nada mais, nada menos de Bíblia. E caminhando com Deus, não dá para falar. E eu já quero colocar um tema nessa nossa viagem. E eu vou repetir ele várias vezes até terminar. E o tema é: não troca o que Deus te deu na oração. Amém? Falar de não troca o que Deus te deu na oração. Pensando de Gênesis, começar a falar de Esaú e Jacó é impossível. Porque a história de Esaú e Jacó era mais ou menos assim. Isaac casou com Rebeca. O abençoado esperou anos e anos para casar com Rebeca. E quando casa com Rebeca, descobre que Rebeca é estéril. E lá vai Isaac a orar incessantemente e pedir a Deus um filho, porque tinha que se cumprir a promessa feita na vida de Abraão, pai de Isaac, que a geração dele ia ser tomar conta da terra, ia ser mais que a areia da praia, tanto como a areia da praia. E então foi Isaac a orar para Deus abençoar a Rebeca. E orando, certa vez Rebeca volta do hospital, do médico, e fala, bem, notícia, estou grávida. Mas eu tenho duas notícias para você, uma boa e uma ruim. Isaac falou, mulher, fala a primeira boa. É que eu estou grávida, amor. Então, mulher, fala ruim. É que é Gênesis. E são dois homens. E para quem conhece a Bíblia aqui a fundo, sabe que naquele tempo valia a lei da primogenitura. O filho primogênito que nascia primeiro ia herdar toda a herança do pai e ainda ia ser senhor sobre todos os irmãos, sobre todo o povo. Mas filhos gêmeos, como determinar quem é o primogênito? Vai nascer junto. Daí Jacó falou, então tá, vamos esperar. O primeiro que pular para fora é o primogênito, beleza. Até aí tudo bem. Só que na hora até mesmo durante
a gestação, Rebeca vai falar com Deus, Deus, está tendo um negócio errado aqui, porque os meninos estão brigando. Porque Isaac e Jacó sabia, entre aspas, da lei da primogenitura. Então um tinha que nascer primeiro, antes do outro. Então eles começaram a brigar por essa primogenitura dentro do ventre da mãe deles. E aí brigando, 9 meses chegaram e saiu Esaú primeiro. A Bíblia fala que Jacó, o abençoado, era tão teimoso que ele saiu grudado no calcanhar de Esaú. E ali o tempo foi passando. E Jacó, a Bíblia fala que Jacó era o homem do campo, Esaú era o homem do campo, da caça, que caçava, e nisso o pai dele se alegrava com ele. Só que Jacó era o homem de dentro de casa, ele cuidava das coisas, e nisso Rebeca já gostava de Jacó. Só que, aí uma certa vez, vem Esaú da caça, diz a Bíblia que Esaú fala com Jacó que está exausto, a ponto de morrer. Eu não sei como é que Esaú chegou em casa, mas ele falou para Jacó, Jacó, estou a ponto de morrer, dá-me esse guisado. E Jacó, que já estava com aquela briga desde o ventre da mãe dele, falou, é agora que eu vou aproveitar a minha oportunidade. Eu te dou um guisado, Esaú, claro que eu te dou, mas em troca você me dá a tua primogenitura. E Esaú foi para um lado, olhou para o outro, falou, mas eu já estou a ponto de morrer, então de que me vale a primogenitura? Eu vou trocar primogenitura com Jacó, por um prato de lentilha. Eu já quero te dizer nessa noite novamente, não troca o que Deus te deu na oração. Só Esaú sabia de como ele veio lutando dentro do ventre da mãe dele pela primogenitura. E no momento de fraqueza, no momento de exaustão, ele vem e troca a primogenitura dele com Jacó por um prato de lentilha. Eu quero já abrir um parênteses para dizer, o inimigo ele vem nos afrontar, ele vem fazer esse tipo de coisa conosco, exatamente na hora que a gente está mais fraco. Depois a gente sai de uma luta, sai de uma caça, vem de lá do campo, cansado, aí vem o inimigo nos oferecer coisas que a gente, coisas no momento que nós estamos fracos, para a gente dizer que vamos tocar. Então eu quero lhe falar essa noite, cuidado com a tua fraqueza, porque o inimigo ataca nela, e não toque o que Deus te deu na oração. É complicado porque só Esaú sabia o tanto que ele vinha lutando, e aí chega um dia que o pai deles vem abençoar Esaú, ele sai à caça e Jacó vem e toma a bênção para ele também. E a Bíblia vai dizer que lá na frente Esaú chorou amargamente pela primogenitura vendida. Não troca o que Deus te deu na oração, irmão, porque quando a gente troca, a gente vai chorar amargamente lá na frente. Eu já quero dar um breve testemunho no meio dessa passagem de Esaú. Lá na fábrica eu passando, tem uma mulher que falou para minha namorada, ele não tem jeito, ele quer levar todo mundo para a igreja da fábrica. E tem um que é desviado, eu não sei, já tem uma cisma com desviado, eu gosto de ir lá falar com eles. E aí a gente conversando, aí teve um tempo que ele falou para mim, olha, você não sabe de nada não. Se eu tivesse a vida que você tem, eu já seria pastor. Mas eu pensei comigo, mas ele também não sabe o que eu passo. E aí depois a gente foi conversando, aquilo foi me deixando triste, eu me afastei. Só que depois a gente voltou a nos falar e ele foi contando a história dele. E foi mais ou menos que nem Esaú. Ele era cristão, da minha idade, um pouco mais novo. E lá ele falou para mim que entrou na igreja, conheceu uma menina e de lá ele influenciou ela a fazer coisas ruins, afastou os dois da igreja e eles acabaram tendo um filho. Depois que o pai dele descobriu que a mulher estava grávida, ele simplesmente colocou ele para fora. Presta atenção no que acontece quando a gente troca o que Deus nos deu. Ele colocou para fora e hoje ele fala para mim, não, você não sabe o que é a vida, porque você não passa por prova. Eu passo por prova porque eu pago aluguel e eu pago pensão, meu salário não sobra, mas espera aí. Quando ele tinha ainda, ele foi lá e trocou o prato dele, a salvação dele por um prato de lentilha. E hoje, hoje pagar pensão e pagar aluguel é só o preço por ele ter trocado lá atrás. Lá atrás ele estava lá na igreja, ele estava adorando, mas ele resolveu trocar pelas coisas do mundo. E depois o pai dele colocou para fora, ele não deu certo com a mulher porque não era algo de Deus. E então ele acabaram se separando. Então, consequências de trocar o que Deus deu, consequências de trocar a presença de Deus que nós temos aqui nesse lugar, hoje foi isso, pagar pensão e aluguel. Então eu quero te falar uma coisa: passe pela prova, mas não queira pagar preço. Prova é diferente de preço. A gente passa por prova, todos nós passamos por prova. E às vezes a gente até fala para Deus, mas está difícil. Irmão, se a prova está difícil, não queira saber quanto vale o preço. Passe pela tua prova, mas não queira pagar preço. Não troca o que Deus te deu por qualquer coisa nessa noite. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus.
E prosseguindo aqui, andando mais um pouco pela Bíblia, chegamos ali no livro de Juízes. E ali tem um homem descendo uma ladeira e aí os pais dele chegam nas costas dele e falam: ei, filho, onde você vai? Aí ele fala: vou a Tímina, pai. Esse homem é Sansão. E o pai dele fala: mas o que você vai fazer lá em Tímina? Eu vou trocar o que Deus me deu. Eu vou trocar a salvação do povo de Israel. Esaú trocou a tua própria primogenitura, era uma bênção dele. Mas tem pessoas que têm a capacidade, a mediocridade de não só trocar dele, ainda trocar de toda a família, de toda uma geração. Eu quero te dizer nessa noite: não troca o que Deus deu por um prato de lentilha, não troca por qualquer coisa nessa noite. E ali vai Sansão e desce a Tímina e vai conhecer uma mulher dos filisteus. E o pai dele fala: mas Sansão, você não pode simplesmente ficar com uma mulher daqui da nossa região, do nosso meio. E ele fala: não, pai, eu tenho que trocar o que Deus me deu. Que coisa estranha do ser humano de querer trocar as bênçãos de Deus por qualquer coisa. O inimigo chega e nos oferece, Deus nos dá uma bênção maravilhosa, a gente vem, chora, busca, implora. E na hora que Deus dá, o inimigo com qualquer coisa vai lá e barganha com a gente e nós estamos trocando, irmãos. E eu fiquei pensando: Deus, não tem nada a ver eu pregar isso para lá para a minha igreja, porque lá eu sei que os irmãos oram, os irmãos buscam. E Deus me fez cair tantas vezes nessa coisa. Cada vez que eu errava, Deus falava: viu, está trocando o que eu te dei por um prato de lentilha. E eu falava: Deus, mas foi a última vez. Aí as coisas iam acontecendo e eu caía ali de novo. E Deus falava: viu, de novo está trocando o que eu te dei por um prato de lentilha. E eu pensei comigo: Deus, mas se eu sou o maior crente que eu conheço, porque eu não conheço ninguém a fundo aqui, e estou caindo nisso, então serve para a minha igreja também, mesmo sendo crente. Porque muitas das vezes, a gente não troca por grandes coisas. O inimigo troca as grandes coisas que nós temos por coisas medíocres mesmo. São coisas medíocres que não valem nada, mas a gente está trocando. Aleluia. E na questão ali a água doce, a água salgada, a gente não dá a fonte. Eu falei: mas Deus, espera aí, se a gente não é a fonte que joga água doce e salgada, quem é a fonte? Ele falou: eu sou a fonte de água doce e o reino maligno é a fonte de água salgada. Eu falei: mas espera aí, se vocês são a fonte, nós somos o quê? Deus fala comigo: vocês são vasos. Nós somos vasos, então se coloque na posição de vaso, para que a água doce de Deus desça sobre a tua vida, e que possa tomar conta da tua família. E depois que Ele te encher, não troca o que Deus te deu por um prato de lentilha. Não troca mesmo que Deus te deu lá fora por qualquer coisa, irmãos. Toma posse da tua vitória. Muitas das vezes a gente vem aqui, busca, implora, chora aqui na frente, o pastor ora pela gente, Deus derrama um som de bênção, um som de cura, e chega lá fora, nós trocamos o que Deus nos deu por um prato de lentilha. Muitas das vezes a gente vem aqui, ora pela nossa família, ora pela nossa parentela, pelos filhos, pelo marido, e Deus vai enviar um anjo lá e vai trabalhando no coração dos nossos. Só que saímos daqui, chegamos em casa e encontramos uma situação que não é muito favorável, e ali a gente já começa a quebrar o barraco e fazer um barulho. E enquanto o anjo estava trabalhando, a gente está trocando o que Deus nos deu por um prato de lentilha. Irmão, quando vem aqui, busca o Senhor, mas sai vigilante da tua bênção. Não sai trocando o que te deu por qualquer coisa. Não deixa o inimigo tomar a tua bênção lá fora. Aleluia. E eu vejo aqui na história de Sansão, Sansão vai trocar o que Deus deu, não só a ele, mas todo Israel, por uma mulher. Irmão, não troca o que Deus te deu por uma mulher. Não troca pelaquela mulher lá do escritório. Jovem, não troca pelaquela menininha que não tem nada a ver com Deus. Aquele servo, aquele varãozinho que não tem nada a ver com o Senhor. Não quer princípio, não tem princípios com Deus. Não quer encontro com Deus. Não troca o que Deus te deu, esse bem precioso, essa oportunidade de estar na presença dEle, por simplesmente uma mulher como Sansão fez. E nós sabemos que o fracasso desses homens foi muito grande. Esaú chorou amargamente por toda a vida. Sansão morreu com toda a tua força, porque trocou o que Deus deu por uma mulher, por Dalila. E como se eu falei: meu Deus, mas quantos homens erraram? E Deus falou: não acaba por aí, vamos a 1 Samuel. E chegando lá em 1 Samuel, eu me deparo com Saul. Saul era da menor tribo de Israel. E era da menor família, da menor tribo, para você ver como Saul era pequeno. Saul não era absolutamente nada. Mas um dia a jumenta do pai dele se perde, e ele sai a procurar essa jumenta. E ele sai como ninguém, como o menor dos menores, e volta de lá como rei. E a Bíblia vai dizer lá na frente que ouviu-se que ele profetizava. Então Saul não era só rei, Saul era rei e profeta. Amém, Santana, mistério. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Saul era rei e profeta, mas teve uma situação em que eles iam sacrificar.
E ele precisava esperar que o sacerdote chegasse, porque Saul era rei, profeta, mas não era sacerdote. E ele vai ali, e no ímpeto da ignorância, na arrogância de Saul, ele fala: quer saber de que me vale o reinado? Eu penso comigo, de que me vale o reinado, de que me vale ser profeta e não ser sacerdote. E ele se ousou a fazer algo que não era do escalão dele, e ele foi sacrificar. Saul trocou ser rei, ser profeta por ser sacerdote, e acabou com absolutamente nada. Muitas das vezes Deus dá e a gente quer mais, ou a gente quer algo que não é do nosso alcance, e a gente não consegue compreender que Deus dá o que cabe em nossas mãos. E Saul não compreendia que ser rei e ser profeta já era o suficiente, que ele não podia ser sacerdote, mas mesmo assim ele foi sacrificar. Muitas das vezes a gente sacrifica o que nós temos por coisa medíocre. Do que adianta? Às vezes a gente ridiculariza ser rei e profeta para ser sacerdote. Sacerdote tinha que orar muito mais, sacerdote tinha que sacrificar muito mais para entrar no Santo dos Santos. Se ele não tivesse tão santo assim, ele seria queimado. Saul não tinha todo esse trabalho, mas ele trocou o que Deus deu para sacrificar. Irmão, não troca o que Deus te deu, não troca o que Deus te deu na oração. Outrora lá fora nós não éramos ninguém como Saul. Saul não era ninguém, era o menor do menor, e nós também somos sem Deus. Mas ele nos trouxe para a tua presença, nos lavou, sarou nossas feridas, trouxe nossa família para a presença dele, nos deu salvação. E muitas das vezes a gente troca. Eita Deus, não troca, irmãos, que Deus te deu na oração. Só você sabe o quanto foi difícil estar aqui nessa noite. Só você sabe o quanto é difícil se manter firme na presença do Senhor. Não sai trocando o que Deus te deu por qualquer coisa, não. Não troca. Não troca. Ei, não troca o que Deus te deu nessa noite. Toma posse da tua vitória e sai daqui vigilante. Se o inimigo chegar para você, fala: não troco. Eu não troco, foi Deus que me deu, eu não troco. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mas a Bíblia não se engane, irmão, não tem só pessoas que fracassaram. E Deus coloca pessoas aqui, Esaú, Sansão, como exemplo, para que nós não venhamos cair no mesmo erro. Mas Deus também nos dá pessoas para nos inspirar, assim como Jó. Eu estava lendo a passagem de Jó hoje e é incrível como nem acabava de chegar uma notícia ruim. O outro ainda estava dando uma notícia, o outro chegava: não, mas teu filho também morreu. Não, mas teu gado morreu, e morreu todo mundo, e tudo você perdeu. E a mulher dele fala para Jó: Jó, troca isso tudo, troca esse Deus, e amaldiçoa ele e morre. Mas Jó falou para ela: não, mulher, você é louca, eu não troco. Foi Deus que me deu. Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. Não adianta trocar meu Deus por nada. Ali, quem é pai sabe a dor de perder um filho. Se Jó perdeu vários de uma vez só, mas Jó não trocou. E Deus também nos dá o exemplo ali de Daniel. Daniel ali, o rei fala que o povo não poderia mais adorar os outros deuses, a não ser a estátua que ele fez. E se adorasse, cairia na cova do leão. Muitas das vezes Deus, as situações nos colocam nessa prova, que nós não podemos adorar esse Deus. E muitos de nós, como o pastor falou aqui na sexta-feira, o jeitinho brasileiro acaba adorando escondidinho, ou até não adora em pensamento, ora, não sei, mas dá um jeito de burlar a situação para que ninguém veja. Mas Daniel vem nos mostrar que vale a pena ser fiel a esse Deus, vale a pena não trocar. Só quem leu a passagem de Daniel sabe como ele foi vitorioso. Ele não trocou Deus, passou pela prova, mas Deus foi com ele. Irmão, pode estar difícil, tá? Pode estar doloroso, tá? Mas não troca o que Deus te deu. Passe pela prova, mas não queira pagar preço, irmão. Passe pela prova, mas não queira pagar preço. Está difícil, tá? Mas se a prova está difícil, irmão, não queira saber quanto é o preço. Não troca o que Deus te deu, irmão. Assim como Daniel foi vitorioso, nós sabemos como foi grande a vitória de Daniel. Também teve esse é magnífico. Nabote, o rei chega a Nabote e fala: Nabote, dá-me tua vinha. Dá-me tua vinha, está do lado aqui do meu palácio. Está do lado do meu palácio e eu quero ali para fazer outras coisas. Eu te dou, Nabote, uma vinha melhor. E se tu quiseres, eu pago em dinheiro. Irmãos, que vale uma terra qualquer? Quantas vezes alguém recebe a herança, uma casa de herança, e quando o carro aperta, a gente vende, não vende? Mas por que Nabote não vender?
A história fala que a terra, antes do povo ganhar aquele espaço de terra, o sacerdote lançava-se um disco para cima e dependendo do que caísse, era escolhido a terra. E eles entendiam que lançava a sorte e Deus escolhia a terra. Então, para eles, aquela terra não era só qualquer terra, era uma herança de Deus. Por isso que eles cuidavam tanto da terra. Por isso que Nabote queria tanto aquela terra, não importava o valor. O importante é que foi Deus que deu. E Nabote falou para o rei: eu não troco, foi Deus que me deu. Só Deus sabe o que a minha família passou, o que o meu povo passou. Lançaram-se a sorte e caiu aqui. Bem-aventurado seja o meu Deus, eu não troco. E ali Nabote veio a sucumbir. Nabote veio a morrer, mas não trocou o que Deus deu. Sabe o que eu aprendo aqui com a história de Nabote? Muitas das vezes irão sucumbir. Quantos crentes estão lá fora pregando o evangelho e morrendo, como estamos vendo? Quantos crentes estão sucumbindo lá fora? E a gente tem trocado o que Deus deu por qualquer coisa. E quando eles não negam Deus lá fora, mas vai e fala do Senhor, nós saímos daqui e trocamos essa presença maravilhosa. Quando às vezes a gente ora, Deus, eu quero louvar, Deus, eu quero te louvar, e depois sai daqui e sai louvando música satanás, seja lá o que for, não se resguarda para o nosso Senhor. Aqui na igreja louva e adora, mas lá fora é Vitor e Léo, seja lá mais quem que eu não conheço. Irmão, não troca o que Deus te deu, não troca, irmãos. Aleluia, Senhor. Muitas das vezes a gente ora, chora e implora: Deus, eu quero pregar, eu quero o dom do pastor Jarei, que coisa linda. Aí amanhã, depois, quando Deus dá, sai daí trocando, falando besteira, usando o dom que Deus nos deu para fazer fofoca, para fazer intriga, trocando o que Deus deu. Mas eu vou repetir: não troca o que Deus te deu na oração. Só você sabe o quanto passou, só você sabe o quanto doeu para alcançar, e agora vai trocar por qualquer coisa. Não troca por um prato de mentira que Deus te deu. Aleluia, Senhor. E Deus fala: louvado seja Deus, aleluia. Aleluia, eita Deus, aleluia, Senhor. E Deus fala que a fonte não pode jorrar água doce e salgada, e Deus é a água doce nessa noite. E Ele vem jorrar sobre nós e se coloque na posição de vaso. Mas não seja qualquer um, seja que nem o povo lá do sertão do nosso país, em que o governo não cuida, não chove há muito tempo, e o que o governo faz? Monta uma cisterna lá em São José dos Campos, e o abençoado que não tem dinheiro nem nada tem que buscar essa bendita água na fonte a pé. E aí vai esses 8, 10 quilômetros a pé, com a sua vasilha, a sua bacia, eu não sei, na mão. E depois, quando chega, pega a tua água, ele volta mais ou menos assim, com a bacia na mão, e opa, mais ou menos assim, o pau está quebrando do lado, briga e tudo mais, e ele aqui ó, concentrado, porque só ele sabe quanto vale, quanto ele teve que andar, quanto foi doloroso para pegar aquela água. Só você sabe quanto foi doloroso para estar aqui nessa noite. E você coloca na posição de base e anda com cautela, com a bênção do Senhor. Ele sai andando ó, mais ou menos assim, porque ele sabe quanto vale uma gota que cai para fora. E eles vão com o maior cuidado. E chega lá perto de casa, sempre tem um espertinho que fala: aí, querido, enquanto chovia, eu guardei ali no tanque. Não está tão limpa quanto a sua, mas dá para tomar um banho. Só que ele sabe que não dá para arriscar o que ele andou 10 quilômetros para buscar por algo mais ou menos que talvez não vá fazer tão bem, talvez não sirva para absolutamente nada. Só ele sabe o quanto ele andou, só ele sabe o quanto o sol de lá arde nas costas e para buscar essa água. Então que sejamos assim no mundo espiritual. Só você sabe o quanto custa, só você sabe como foi lá na oração de madrugada, não é? Só você sabe como foi doloroso orar para o teu marido estar aqui, orar para os teus filhos, orar pela tua família. E quando Deus salva, muitos de nós nos desviamos, nos damos a desculpa que estamos fracos. Irmão, eu quero te dizer essa noite para terminar: não troca o que Deus te deu na oração. Seja mais semelhante na tua vitória. Saia daqui, não posso com a tua vitória, mas saia com cuidado. Se o inimigo lá fora fala: troca comigo, eu não troco, foi Deus que me deu. Eu não troco, foi Deus que me deu. Eu não troco. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Mas existem bênçãos maiores que essa. Existe uma bênção maior do que todas as bênçãos que podemos alcançar. E aqui eu termino, eu quero lhe pedir que fiquem em pé. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Oh, aleluia, Senhor.
No livro de Mateus, capítulo 25, o nosso Jesus vai falar de uma bênção que Ele conquistou por nós, que de maneira nenhuma nós podemos trocar. No Mateus 25 vai falar sobre as 10 virgens. O Senhor fala das 10 virgens loucas, ou das 5 loucas e das 5 prudentes. As 5 loucas vai só com a lamparina acesa e se põe a dormir. Só que a prudente leva a lamparina, e o azeite na mão. Essa daí é sábia. E leva o azeite na outra mão, porque ela sabe que se o noivo demorar, ela vai colocar mais azeite e a lamparina vai continuar acesa. Eu quero lhe dizer nessa noite: coloca azeite na tua lamparina, mas também leva uma botija, porque se o noivo demorar, nós vamos estar preparados. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. E o Senhor Jesus Cristo vai falar nessa parábola para nos enfatizar algo, porque muitos homens trocou as bênçãos que Ele deu lá atrás. Muitos homens negligenciou a bênção do Senhor. Só que Ele vai falar que quando o noivo vem chegando, as 5 lamparinas das tolas se apagaram, e elas vêm desesperadas nas 5 prudentes e falam: ei, me presta, ei, me vende, não sei, mas me ajuda. Mas as prudentes sabiam que não vale a pena arriscar o que Deus deu e perder a salvação lá fora. Ela sabia que valia muito mais a pena guardar consigo. Ser prudente e levar o azeite. Eu quero lhe dizer nessa noite: se nós somos vasos, carregue o azeite de Deus consigo, porque se Ele pode voltar hoje, amém. E vão 2 pessoas, eu sou a primeira confirmada por esse ano, e a segunda eu não sei. Mas eu quero te dizer algo: Ele pode também demorar. E se teu azeite estiver vazio, se você não estiver indo buscar o teu azeite lá na fonte de água doce, ei, você vai ficar. Então Jesus se preocupava muito, Ele se preocupava com a cura, se preocupava com a unção, mas a maior coisa que Jesus se preocupou nessa terra foi com a nossa salvação. E Ele queria dizer aqui nas 10 virgens o seguinte: quando virgens vierem te cobrar, as loucas, fala: eu não troco, eu não troco, ei, não troco o azeite, não deixa a lamparina se apagar. A Bíblia vai nos dizer que Deus não deixa apagar um pavio e fumega. Tá difícil, tá fraco, tá apagando, mas Deus é contigo. Ele vai te salvar, Ele liberta a tua família, Ele te mantém de pé, mas Ele te precisa de uma coisa: não troca. Quando Ele te levantar, não troca. Ele não troca, irmãos. Ele vai te manter nessa fé. Ele não deixa apagar um pavio que fumega, mas você tem que fazer a tua parte. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Geralmente o pastor chama à frente, mas eu quero louvar o hino. E é para todos, então não vai ter espaço para todo mundo. E que diz dessas 10 virgens loucas e as 10 prudentes: não troca, irmão. Saia de posse dessa palavra. Se o inimigo lá fora te falar: troca comigo, eu não troco. Foi Deus que me deu, só eu sei o quanto custou. Então não troca, irmão, a tua bênção. Aleluia, Senhor, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Eita, aleluia, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Maravilhoso. Oh, aleluia, Senhor. Eita, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estavam juntas, aparentemente iguais, mas em 5 lamparinas, óleo já não tinha mais. Quando elas perceberam, emprestado foram procurar, mas azeite não se empresta, nem que na fonte buscar. Vai chegar, o noivo vai chegar. Vai chegar, o noivo vai chegar. Quem não tiver azeite vai ficar chorando, vai levar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar. O noivo vai chegar, o noivo vai chegar. Só quem tem azeite só
ficar.